Hi MDG, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Vamos então dar continuidade à análise à obra Complô contra a Igreja. Desta vez, a segunda parte, de seu nome O Poder Oculto por Detrás da Maçonaria. Neste episódio iremos abordar, lá está, a maçonaria, nomeadamente a quem são os seus membros, quem comanda a maçonaria, alguma simbologia e a base dos seus ritos. Também abordar organizações judaico-maçónicas, particularmente as que foram aparecendo no século XX. Também falaremos sobre, inevitavelmente, a intervenção judaica nesta mesma organização. Pretendemos mostrar que, como todas as revoluções que vocês conhecem, são maçónicas e, por fim, iremos concluir apresentando alguns dos crimes desta nefasta organização que desde o século XVIII tem tentado destruir a civilização. Muito, particularmente a cristandade, obviamente, apoiada na Santa Igreja Católica. E não há, por este motivo, melhor forma de começarmos este episódio senão lendo, precisamente, uma encíclica de Sua Santidade Leão XIII, chamada Humanum Genus. É uma encíclica do século XIX, que diz o seguinte: os pontífices romanos, nossos antecessores, velando solícitos pela salvação do povo cristão, depressa conheceram quem era e o que queria este capital inimigo, que apenas assomava dentre as trevas da sua oculta conjura, e como, declarando o seu santo e senha, demonstraram como previsão príncipes e povos a que não se deixassem prender nas artimanhas e ciladas preparadas para os enganar. Então aqui, encíclica Humanum Genus, aqui um excerto que vos leio da parte de Sua Santidade Leão XIII, que apresenta de forma sucinta a maçonaria e a sua gênese. Iremos deixar aqui na descrição, posso já dizer, algumas outras encíclicas e documentos papais, nomeadamente a Constituição Iniminente do Papa Clemente XII, também a Constituição Providas, de Papa Bento XIV, Ecclesia Maius Christo, do Papa Pio VII, a Constituição Apostólica Quo Graviora, também do Papa Leão XIII, a Encíclica Traditi, do Papa Pio VIII, Mirari, do Papa Gregório XVI e também a Qui Pluribus, de Sua Santidade Pio IX, um Papa que, graças a Deus, não poupou palavras face a esta organização. Elas estarão aqui na descrição. Existe um site que agora, não sei se é recente, mas é um site que traduz encíclicas e que, dentro dos possíveis, permite a leitura a qualquer pessoa que tenha interesse. Nós recomendamos estas porque abordam o tema da maçonaria que aqui iremos apresentar, mas têm sempre acesso a outras. Façam proveito, que é para isso que a tecnologia serve. Continua então o Papa Leão XIII, na mencionada encíclica Humanum Genus, dizendo: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Neste caso, isto é Mateus capítulo 7, versículo 18. E os frutos da seita maçónica são, além de danosos, arcebíssimos. Porque dos certíssimos indícios que antes temos mencionado, resulta o último e principal dos seus intentos, a saber, o destruir até os fundamentos toda a ordem religiosa e civil estabelecida pelo cristianismo, levantando à sua maneira outra nova com fundamentos e leis extraídas das entranhas do naturalismo. Pois bem, o naturalismo é, claro, um erro ideológico condenado pela Santa Igreja. E aqui vemos como o Papa Leão XIII não poupou palavras a esta organização, como já há pouco referi, neste caso a maçonaria, que agora infelizmente vemos ter tomado conta da Santa Igreja Católica. Esta não era a realidade do século XIX. E agora pergunta-nos o autor: e quem dirige a maçonaria? Como demonstraremos nos capítulos seguintes, são os mesmos que dirigem o comunismo e o socialismo, quer dizer, os judeus. Pois bem, isto não é novidade para aqueles que ouviram o nosso primeiro episódio, obviamente são os judeus, e damos então seguimento dizendo, ou melhor, entrando no segundo capítulo desta segunda parte de seu nome, os judeus fundadores da maçonaria. Temos aqui uma outra citação, que irei ler então. Os judeus são os fundadores, organizadores e dirigentes da maçonaria. Utilizam-na para obter o domínio mundial, destruir a Santa Igreja Católica e as demais religiões existentes. Neste caso, obviamente, falsas religiões, mas como já tivemos a oportunidade de explicar, todas as religiões, para além da judaica, são inimigas, não é? Do sionismo, são inimigas da religião mundial, que agora vemos tentar ser implementada através do ecumenismo e outras atividades ofensivas a Deus,
blasfemas e heréticas. E, obviamente, a ideia será uma religião mundial, que é o sionismo, e, obviamente, os judeus encontraram um meio para dar força a este movimento. Que neste caso é então a maçonaria, para aqueles que não sabem, foi fundada no século XVIII, no ano 1717, e desde aí tem posto a mão em tudo. Ou neste caso o nariz, o grande nariz, onde ninguém a chamou. Obviamente com a fundação do Illuminati, 1776, também dos Estados Unidos da América, um país maçom, e depois obviamente todas as revoluções que vocês possam imaginar, como também já tivemos oportunidade de referir. Vou então continuar com a leitura. Eram, pois, judeus os fundadores do primeiro grande conselho que havia de converter-se no centro da maçonaria cosmopolita. Situaram-no na América, numa cidade escolhida precisamente no grau 33 de latitude norte. Aqui um parênteses da nossa parte. O grau 33, se vocês fizerem pesquisa, verão que é bastante apreciado pela maçonaria, porque a maçonaria, sendo uma seita esotérica que segue a numerologia, obviamente tem uma grande ligação a certos números. O 33 é um deles. Está relacionado, obviamente, também com o nosso Senhor Jesus Cristo, a idade da sua crucifixão. E este fascínio maçónico transcende várias áreas. Posso-vos dizer que o presidente John Fitzgerald Kennedy foi assassinado precisamente também na latitude 33, latitude norte. O chefe supremo vive desde 1801 em Charleston, estou a prosseguir com a citação. Este chefe era, em 1899, Albert Pike, cujo nome vamos encontrar na sua, entre aspas, carta encíclica. Vejam bem, já aqui podem ver, não é? A simbologia e sempre o paralelismo com a Santa Igreja. Carta encíclica datada de 14 de julho de 1889, aniversário e centenário célebres. Ele toma o título de cada um dos 33 graus, ou seja, os 33 graus maçónicos na organização de pirâmide, o título dado a cada um deles. O grau 1 tem um nome, o grau 2 tem outro nome, o grau 3 tem outro nome. Neste caso, Albert Pike toma para si todos estes nomes. E escusado será dizer que acaba por fazer um culto ao homem, não é? É deificar, para deístas então é mel, é deificar o ser humano, elevando ao patamar da verdadeira divindade. Vou prosseguir. Os ritos e símbolos da maçonaria e das outras sociedades secretas recordam constantemente a Cabala e o judaísmo, nomeadamente a reconstrução do Templo de Salomão, a Estrela de David, o Selo de Salomão, os nomes dos diferentes graus, como por exemplo o Cavaleiro Kadosh, que em hebreu significa santo. Temos também Príncipe de Jerusalém, Príncipe do Líbano, Cavaleiro da Serpente de Araín, etc. O rito dos maçons ingleses, adotado numa região celebrada em 1663, não recorda ele de maneira evidente o judaísmo, ou seja, que é uma interrogação retórica. Esta citação é tirada da Revista Internacional das Sociedades Secretas, editada em Paris, número 2, do ano 1913. Aqui podemos fazer outra parte, isto neste caso é uma partilha pessoal, pelo menos nós achamos particularmente interessante como 1913, estamos a falar do século XX, né? Foi há 110 anos. Como é que havia uma crítica ampla e bastante difundida desta seita e atualmente não há. É um fenómeno, não é? Causa-nos alguma espécie, por assim dizer. Vemos como para estes indivíduos contemporâneos, neste caso as pessoas que vivem no nosso tempo, já não existe qualquer necessidade de falar da maçonaria. Ou seja, quando nós assumimos que a maçonaria não tem impacto, ou quando nós assumimos que o judaísmo não tem problema, é só uma religião, para além de sermos uns valentes ignorantes, somos também parte do problema. Obviamente que eu não vou culpar diretamente qualquer pessoa que não consiga discernir estes factos aqui apresentados, mas é inegável que 90%, se calhar estou a ser simpático, mas 95% das pessoas são escravos, quer saibam, quer não, da maçonaria. Vimos isso aqui há uns aninhos, não preciso de dizer ao que me refiro. Vemos isso todos os dias na participação democrática, por parte de todos aqueles, bem ou mal intencionados, isso não importa aqui, simplesmente assumem e fazem parte deste sistema de controle populacional criado por esta organização.
Agora, o autor prossegue perguntando quem são os verdadeiros dirigentes da maçonaria. Este é um dos mistérios da seita, um dos segredos mais cuidadosamente guardados. Mas pode assegurar-se que o trabalho maçónico no mundo inteiro se desenvolve de acordo com o mesmo e único plano, que os seus meios são sempre e em toda a parte idênticos e que os fins perseguidos são constantemente os mesmos. Isto induz-nos a crer que existe um centro único que dirige todos os movimentos da seita. Sabemos qual é. A universalidade da franco-maçonaria, a sua duração, a invariabilidade dos seus fins, que se explicam perfeitamente se se trata de uma criação judaica para servir interesses judeus, seriam absolutamente incompreensíveis se a sua origem fosse cristã. Lá está. Isto é muito simples de perceber, não é? Se é uma organização, estamos a falar aqui de uma organização cristã, de uma organização Habibi, estamos a falar de uma organização do Amo Shishiladau hindu, porquê este fascínio com os paralelismos bíblicos, com a simbologia, a numerologia associada também à criação e, claro, porquê declarar o inimigo público número 1 a Santa Igreja, não é? Porquê? Porque é que existe aquele documento do século XIX, também foi trazido a público, perdoem-me se estou em erro, já não me recordo se foi o Papa Pio IX ou se foi o Papa Leão XIII, eu tenho ideia que foi o Papa Pio IX, perdão se estou em erro, um documento que foi trazido a público por parte do Vaticano, onde estava exposto o plano maçónico de infiltração de Roma, da perversão do clero. Monsenhor Lefebvre, Deus o tenha, acaba por mencionar isto numa das suas obras, se não me engano, na Carta Aberta aos Católicos Perplexos. Se não for nessa, será no Liberalismo e Apostasia, mais uma vez, perdão pela falha, não quero estar a mentir, mas seja como for, investiguem. Dom Lefebvre aponta e menciona essa carta que foi trazida a público, mas que atualmente ninguém quer saber, não é? Da mesma forma que não querem saber de La Salette, da mesma forma que não querem saber de Fátima, não querem saber. Os que se dizem católicos não se consciencializam do que é o Vaticano II, não compreendem que o Vaticano II é a infiltração judaico-maçónica da Santa Igreja Católica e a sua destruição por dentro, não compreendem que isto é um plano maçónico com séculos. Vamos então retomar a leitura. A própria finalidade da franco-maçonaria, a destruição da civilização cristã, lá está, mostra-nos o judeu, porque só o judeu pode resultar beneficiado, e unicamente o judeu está animado por um ódio suficientemente violento contra o cristianismo para criar uma organização semelhante. Ou seja, temos aqui de forma muito direta, isto são palavras de Léon de Poussin, na sua obra As Forças Secretas da Revolução. Também podem pesquisar, nós aqui não mentimos. Ou seja, está simples e por isso eu vou voltar a ler, para que interiorizem bem, mas está simples. A própria finalidade da franco-maçonaria, ou seja, a destruição da civilização cristã, mostra-nos o judeu, porque só o judeu pode resultar beneficiado, e unicamente o judeu está animado por um ódio suficientemente violento contra o cristianismo para criar uma organização semelhante. Sem tirar nem pôr. Prossegue neste caso Poussin dizendo que a franco-maçonaria é uma sociedade secreta, é dirigida por uma minoria internacional, jura um ódio implacável ao cristianismo, e estes três aspectos característicos são precisamente os mesmos que definem o judaísmo e constituem a demonstração de que os judeus são o elemento diretor das lojas. Ou seja, posto de forma simples. Isto não há argumento contra, não é? Apresentamos isto e volto a dizer, nenhuma outra seita dita religiosa, nenhum outro subgrupo tem uma missão tão claríssima de destruição da Santa Fé, da Santa Igreja, como a maçonaria. E aqui a maçonaria, como há pouco vos dizia, não é importante perceber isto, não é somente um grupo, um grande grupo, é a maçonaria. E depois isso vocês se calhar não conseguem conceber, mas a maçonaria está onde? Como é que nós conseguimos palpar a maçonaria? Porque, ok, há aí lojas no Reino Unido, há lojas públicas, mas isso não é na grande escala a maçonaria. Nós, quando falamos de maçonaria, também importa perceber que aquelas organizações modernas é que vocês têm que têm isso, não têm, deviam ter como inimigas, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, a ONU, a NATO, a União Europeia, o World Economic Forum. E aqui isto é a maçonaria, ok? O Clube Bilderberg, perdão, está-me a faltar agora está-me a faltar
o Illuminati, era isto que eu queria dizer, e tantas outras que eu desconheço. Isto é a maçonaria, não é? A maçonaria tem subgrupos, e aqueles tontinhos que vocês vão ver na comunicação social, nomeadamente na portuguesa, a mandar umas postas de pescada, na verdade não são nada, não é? Eles são maçons porque não passam de uns revolucionários anticristo. É o que eles são doentes pelo anticristo, eles amam o anticristo, espumam-se todos quando veem um católico, uma família, quando veem uma sociedade organizada e tradicional, espumam-se todos. E por isso é fácil conhecê-los, mas estes não são nada, não é? Estes és ninguém, não são nada. Os Bilderberg que vocês veem na lista, vieram cá a Lisboa aqui há uma coisa de um mês, isso é o top do top do iceberg, não é o top do top da maçonaria, não é? Ou seja, há várias siglas, vocês vão ver, por exemplo, as fatiotas assim todas chique do Klaus Schwab, e vocês percebem que aquilo é satânico, não é? Mas não é satânico porque nós gostamos muito de Satanás, não é? Como a malta do metal fazem estes sons assim, não é nada disso, não é nada disso. É organizado, faz parte de ritos, aquele traje é obviamente um traje de um rito maçónico. E para além destas organizações recentes, ou que ainda atuam, temos outra, que neste caso não é bem outra, é uma das que eu referi, mas com outro nome, que é a Sociedade das Nações. Se calhar, pelo menos os portugueses estiverem a ouvir, com certeza aprenderam sobre a Sociedade das Nações na escolinha, e o que a escolinha vos diz é que a Sociedade das Nações é uma grande obra do judeu Woodrow Wilson, o mesmo indivíduo que instalou o Federal Reserve System, que é uma grande obra de paz global, não é? E harmonia, que era muito necessário no pós-Primeira Guerra Mundial e que depois foi reconstruída no pós-Segunda Guerra Mundial e que aí ainda era mais importante e necessária. Pronto, ou seja, isto é a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, se resume a isto. Neste caso é o quê? O que é a Organização da Sociedade das Nações? É o quê? É o que podemos chamar hoje em dia da ONU, e é nada mais, nada menos do que uma instituição sionista. Não é? Dizemos aqui uma citação que vem na obra Le Cahiers de l'Ordre, datado do ano 1926, que diz: o mais firme sustentáculo das sociedades das nações que lhes deve a sua existência é o judaísmo. Depois há outro judeu que também está aqui incluído na obra, de seu nome Kassan, que diz: o renascimento do sionismo é obra da Sociedade das Nações. Por isso as organizações judaicas apresentam-se como defensores da Sociedade das Nações e por isso os representantes do povo eleito pululam em Genebra. Ou seja, isto é engraçado. Está aqui isto é um judeu a dizer, ok? Não sou eu. É um judeu que diz que os judeus dão saltinhos, né? Muito felizes. Ai, tão bom. Lá em Genebra, onde raio eles estão atualmente. Ou seja, é a mesma coisa. Isto é ONU. Isto é ONU. Se vocês acham que o Guterres está na ONU e ele é um fofinho, é um judeu, é um maçom, é o que for, é a mesma coisa. Pronto, seja, isto para vos dar uma percepção de que, sim, as organizações atuais que vocês conheçam e possam apreciar, eu espero que não, mas caso apreciem, podem deixar de o fazer, porque são, obviamente, organizações inimigas. Vou dar aqui continuidade, falando agora precisamente aqui do rito maçónico. O ritual maçónico denuncia com evidência a sua origem judaica. Os símbolos, começando pela própria Bíblia, o escudo de armas em que se trata de desfraldar heraldicamente as várias formas dos querubins descritos na segunda visão de Ezequiel, um boi, um homem, um leão e uma águia. As duas colunas do templo maçónico, este último recordação, claro, sem qualquer dúvida, do templo de Salomão. Temos também a reconstrução deste mesmo templo, que na sua cabeça é uma obra maçónica e é um desejo maçónico, as lendas e os catecismos, tomando em grande parte também da Bíblia, e depois, neste caso, aqui é importante referir, é aqui mencionado um indivíduo, também uma personagem bíblica, seu nome Hiram Abif. Este Hiram Abif, sou sincero, eu não estava a par da sua obra, ou da informação que há sobre este indivíduo, então fui pesquisar nada mais nada menos do que o site da maçonaria, o qual também vou deixar aqui na descrição. Porquê? Porque, mais uma vez, nada como ir às suas fontes, e posso-vos dizer que atualmente o site da maçonaria
em Portugal, tem conteúdo muito, muito interessante sobre o homossexualismo, o transexualismo. Ou seja, vocês indo lá, eu vou deixar o link, e também deixei o link para o artigo sobre o Iram Abif, mas é para vocês entenderem que de facto há muitos tópicos, lá está, aqueles mais do topo do iceberg, eles acabam por apresentar hoje em dia sem qualquer problema, porque a maior parte das pessoas não está para aí virada, né? Não está. Por isso simplesmente não está. O que importa é o salário e ir de férias 3 dias ali para as Maldivas. Pronto. Mas isso não importa. O que importa é ir a Mabif. Ir a Mabif é nada mais nada menos do que o mestre da construção do templo de Salomão. Este indivíduo, segundo a lenda maçónica, prometeu revelar, vejam bem, o nome de Deus após a construção do templo. Ok? Então ele é para os maçons o Salvador. É o Salvador maçónico que foi, durante este período da construção do Templo de Salomão, abordado 3 vezes por um grupo de indivíduos. Aquilo era um grupo étnico-religioso da época, não me recordo o nome. Foi abordado 3 vezes por esse grupo de indivíduos para revelar, então, os segredos que conhecia, nomeadamente o nome de Deus. À semelhança de São Pedro, engraçado, negou 3 vezes, tendo dito até: perco a minha vida, mas não revelo os segredos. E o que é que acontece? Morreu, né? Mataram-no. E com isto, o que é que a maçonaria diz? Que o Iram Abif, na verdade, ensina a imortalidade da alma. Ou seja, o Iram Abif é o símbolo da imortalidade da alma. Não é o Novo Testamento, não é Nosso Senhor Jesus Cristo, não é a ressurreição, nada disso, ok? É Iram Abif. O Iram Abif é que é o salvador maçónico. Por isso comecem a prestar culto ao Iram Abif, que ele é que vos vai salvar no dia do juízo, já sabem. Tentem reconstruir o Templo de Salomão, pode ser que se conseguirem também vão ser recompensados pelo grande mestre maçom. Este, posso-vos dizer, é o principal propósito do 3º grau da maçonaria, ou seja, ensinar a imortalidade da alma. E curiosamente, ou não, adivinhem lá vocês também, isto está associado ao zodíaco, que é o símbolo da eternidade. O zodíaco é o símbolo da eternidade. E depois vocês vão ver, lá nesse site maçónico, esta questão dos signos. Eu não vou entrar por aí, isso depois tratará a minha esposa, a Inês, ela tratará dessa questão em breve. Eu não vou entrar por aí, mas posso já deixar aqui a sementinha, dizendo que, ou seja, eles consideram do 20, não sei o quê, 21 ou 22 de cada mês até ao 20 ou 21 do outro mês, pronto, e consideram cada um daqueles bichos, o que é, que são demónios, obviamente, representa a eternidade, porque é um ciclo. E a data do 20 e tal, neste caso, para eles é o princípio do mês e tem uma relação com esta questão do Iram Abif. Depois vocês pesquisem, que eu acho que é sempre mais engraçado do que eu estava aqui a debitar. Até porque o foco não é esse, isto é só um parênteses. Depois, para a maçonaria, também vos posso dizer que existe o tal mestre maçom, que é o quê? É o homem em 3 fases. Quais são estas 3 fases? Olha, parabéns, maçonaria, são as 3 fases da vida do homem. Muitos parabéns. A infância, a idade adulta e a velhice. Uau! Mas depois também tem simbologia, não é? E agora vejam, parte mais engraçada é que o Iram Abif, né, é para eles o Salvador maçónico, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente, para eles o Iram Abif é Jesus Cristo. Porquê? Porque foi ele que nos redimiu da morte pelo pecado. Ou seja, a ideologia é a mesma. Isto é fascinante, mas é real. A ideologia é a mesma. É a redenção da morte do pecado. Mas não foi feita com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste caso com a crucifixão e depois com a ressurreição. Não foi. Foi o Iram Abif que foi apedrejado, ou lá o que foi. Não, já sei, perdão. Ele não foi apedrejado. Ele foi assassinado com 3 armas diferentes. Exatamente, adivinha lá quais são as armas. Olhem para a thumbnail do vídeo. Olhem aqui para a tela, não é? A tela é a thumbnail. Olhem lá, o que é que vocês lá veem? Vêem lá a régua e vêem lá o esquadro. E foi assassinado ainda com outra coisa, que é o que dá o nome à maçonaria, que é o quê? Um maço. Não é um maço de tabaco, não, é o maço, o martelo, pronto, o maço. Ou seja, este Iram Abif foi assassinado, segundo a lenda judaica maçónica, com uma régua, com um esquadro e com um maço. Está aqui a simbologia maçónica, não é preciso ir mais longe. Redimiu-nos da morte do pecado, tendo negado a revelar o nome de Deus e os segredos do grande Deus, o grande mestre, sei lá o que é que eles chamam isto. Pronto, ou seja, ele foi o homem, ele representa o homem salvo do túmulo da iniquidade, ressuscitado para a salvação. Isso vocês vão encontrar no artigo que eu irei deixar então aqui na descrição. Pronto, achei por bem ler-vos isto para
para vocês se inteirarem. É uma lenda muito interessante, eu gostei de ler. Visitem o site da maçonaria, divirtam-se. Vou dar continuidade à leitura. Neste caso estou a citar o cardeal José Maria Caro, arcebispo de Santiago Primaz do Chile, na sua obra O Mistério da Maçonaria, página 258. Diz então o cardeal Caro: finalmente, os factos, o reinado do terror, a explosão do ódio satânico contra a Igreja, contra Nosso Senhor Jesus Cristo, as horríveis blasfémias em que prorrompiam os revolucionários maçons em França, não são mais do que a expressão e o cumprimento das aspirações das seitas cabalísticas e secretas que durante vários séculos vinham conspirando contra o cristianismo. Aquilo que os bolcheviques judeus, na sua maioria, fazem agora, neste caso na época, na Rússia, contra o cristianismo, não é mais do que outra edição do que fizeram os maçons na Revolução Francesa, precisamente. Os executores são diferentes, a doutrina que move e autoriza e a direção suprema é a mesma. Neste caso, a direção judaica. Temos aqui, então, o comprovativo daquilo que vos dizia no início. A maçonaria recorre à simbologia judaica, infiltra-se em todas estas revoluções, por isso podemos dizer que, de facto, estas revoluções são judaicas, são judaico-maçónicas. Seguindo aqui, terceiro capítulo, os judeus dirigentes da maçonaria. Começamos aqui com uma citação do arcebispo de Port-Louis, Monseigneur Léon Morin, na sua obra Filosofia da Maçonaria, 1957, diz: a primeira surpresa do novo adepto de uma loja é o caráter judaico de tudo quanto nela encontra. Já viram? Do grau 1 em diante, não houve senão falar na grande obra de reconstruir o Templo de Salomão, do assassínio do arquiteto Hiram Abif, das duas colunas Buz e Akim, isto está referenciado na Bíblia, 3 Reis, capítulo 7, versículo 21, de uma multidão de contrassenhas e palavras sagradas hebraicas e da era judaica, aumentando 4.000 anos à nossa, para não honrar o nascimento do Divino Salvador. Lá está. Isto é exatamente o que os judeus fazem. Depois há aqui um pequeno ajuste, eles não contam bem a data judaica, mas isso é irrelevante, é praticamente igual. Continuando, depois de estabelecerem firmemente a maçonaria nos diversos países cristãos, os judeus assenhorearam-se de predomínio dos grandes orientes em número e influência. Por outro lado, estabeleceram um grande número de lojas formadas exclusivamente por judeus. Já antes da Revolução de 1789, os irmãos von Ecker e Eckhofen, haviam fundado em Hamburgo a loja de Melquisedeque, reservada a judeus. Surpresa! Os hebreus von Hirschfeld e Cotter criaram em Berlim, nos finais do século XVIII, a loja da tolerância, com o fim de aproximar, por intermédio da maçonaria, os cristãos e os judeus. Já viram? Temos aqui, então, a primeira tentativa ecuménica. Muito, muito engraçado. Também vos irei deixar em anexo, a propósito disto. Este vídeo está cheio de anexos, já sei. Mas leiam que é bom. Irei deixar-vos em anexo uma análise também tirada do site da maçonaria, que comprova um dos principais desejos do Concílio Vaticano II seria, portanto, a união dos católicos à maçonaria. Ou seja, aqui tivemos uma premissa disso, já no século XVIII, em Berlim, e depois o Vaticano II, obviamente, é o culminar desta aproximação que é completamente execrável. Temos aqui também, continuando, os dogmas da maçonaria são os da Cabala Judaica e, em particular, os do seu livro Zohar, que significa luz. Isso não consta em nenhum documento maçónico, pois é um dos grandes segredos que os judeus guardam para só eles terem disso conhecimento. No entanto, podemos descobri-lo seguindo os rastros do número 11. Neste caso é uma referência própria aqui da obra citada, Monseigneur Léon Morin, mais uma vez, no Símbolos da Maçonaria. Foi aqui que descobrimos os dogmas fundamentais da Cabala Judaica incorporados na maçonaria. Que interesse têm, então, as demais nações em reconstruir o Templo de Salomão? Pergunta retórica, não é? Fazem-no por elas próprias ou pelos judeus? São estas nações ou são os judeus que disso obterão algum benefício? Que vantagens representam para elas devorarem-se umas às outras para que triunfem em todo o mundo os princípios de Jerusalém, os chefes do tabernáculo e os príncipes do tabernáculo? Neste caso, os príncipes de Jerusalém é o grau 16 da maçonaria, os chefes do tabernáculo o grau 23 da maçonaria e os príncipes do tabernáculo é o grau 24. Ok? Ou seja, o que nós temos aqui, muito diretamente, é uma questão retórica, que também vos faço. Que interesse têm, então,
as outras nações é reconstruir o Templo de Salomão. O que é isso? Não é este fascínio? Por que raio a União Europeia, eu acho que não é o caso, atenção, mas por que raio a União Europeia vai aqui apregoar a reconstrução do Templo de Salomão, não é? E estas lojas maçónicas situadas em várias nações, que depois se infiltram para, para, para governar, para governar, que interesse tem no Templo de Salomão, não é? Nada. Ou seja, a maçonaria é judaica, é esse o ponto do episódio e está aqui já bem vincado. Continua então, neste caso, o cardeal Caro, que já citei previamente, dizendo: na maçonaria tem-se sempre visto uma grande e especialíssima consideração pelos judeus. Quando se fala de superstições, nunca se menciona a religião judaica. Quando instalou a Revolução Francesa, por exemplo, pediu-se com insistência a cidadania francesa para os judeus. Quando foi negada a primeira vez, tanto se insistiu em pedi-la que foi finalmente concedida. O leitor recordará que nesses dias perseguiam-se até à morte os católicos. Lá está. Esta é a verdadeira Revolução Francesa, que não é, obviamente, mencionada nas nossas escolas, mas não é surpresa. É mais que óbvio, mas vemos aqui. Por que motivo haveria um esforço tão grande em pedir a cidadania judaica para franceses? Ou melhor, cidadania francesa para judeus, melhor dizendo, e perseguia católicos, não é? Continuando, quando da Comuna de Paris foi necessário defender do saque a caixa de fundos do Banco de França, mas ninguém ameaçou os bancos judaicos. Curto e grosso. Está aqui. Não, sem tirar nem pôr. Sem espinhas. A maçonaria considera com horror o antissemitismo, a tal ponto que o irmão antissemita, que acreditava de boa fé na tolerância das opiniões políticas da maçonaria, pobre dele, apresentou-se em dada altura em França como candidato a deputado e foi eleito. Porém, quando se tratou da sua reeleição, foram dadas ordens expressas às lojas para que lhe fizessem viva oposição. Ordens que quase nunca se vêem nas lojas e tiveram de ser cumpridas. Ou seja, isto é o quê? É nada mais nada menos do que a política moderna, meus amigos. Não há aqui muito mais a dizer. Isto é a política moderna. Não há diferença do que está aqui apresentado para o que vemos. Existe blackmail, claro, quando a marioneta A serve, está lá. Quando já precisamos da marioneta B, muda-se, não é? Tão simples quanto isso. Não há aqui qualquer questão. A democracia não existe. Vocês votam e vamos fingir que eles contam os votos de verdade, não é? Vamos fingir. As pessoas em quem vocês votam são escolhidas pela maçonaria, ok? Seja porque o subgrupo for, são escolhidos por judeus sionistas. Não há aqui outra forma de expor as coisas. Ou seja, vocês vão votar no partido B, não é? E o partido B tem aquelas caras que vocês provavelmente nem conhecem. Vocês chegam lá, votam no partido B, aquelas caras, porque é que elas são escolhidas e não são outras? Não é porque se portam bem ou porque gostam do líder, como agora pegou moda a dizer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquelas que servem para continuar com a agenda, não é? Sejam elas de que façam forem. Servem o judeu. Não há aqui outra questão. Temos aqui um parênteses, não sei se pode dizer um parênteses, mas era algo que achamos importante ler. Obviamente é dar continuidade, mas neste caso é mesmo o capítulo Os Crimes da Maçonaria, ou seja, é a parte da compreensão do judaísmo dentro da maçonaria, mas é para entenderem melhor e nada como dar exemplos, todos ganhamos com isso. Vou então ler. A leitura do ritual maçónico deixa ver, pelo menos em vários graus, que prepara os seus adeptos para a vingança, a revolução e, portanto, o crime. Em todos os ritos, os maçons são submetidos a uma educação que lhes ensina, na teoria e na prática, a violência. Diz-lhes que a ordem maçónica tem por fim vingar a morte de Hiram Abif, quem mais? Dos seus 3 companheiros traidores, ou de Jacob Molay, de quem são assassinos. Vejam bem vocês, o Papa, o Rei e Nofodai. Pronto. O Papa que não é um Papa em específico, é o Papa. O Rei que não é o Rei em específico, é o Rei. Ou seja, estas figuras às quais o judeu tem repulsa, representam o inimigo da reconstrução ideal judaico-maçónica. Ou seja, se vocês querem saber como contrariar o mundo, como fazer contra a cultura, muito bem, sejam católicos, defendam uma monarquia tradicional, o judeu só por aí coça-se todo. Num dos respectivos graus, aquele que vai iniciar-se ensaia a sua coragem sobre o pescoço e cabeças guarnecidas de tripas cheias de sangue. O que é isto? Noutro grau, aquele que vai ser recebido deve derrubar cabeças colocadas sobre uma serpente ou ainda degolar um cordeiro
acho que a simbologia do cordeiro está isenta de explicação, julgando matar um homem. Aqui diz um homem. Acho que nós conseguimos ver que não é um homem, não é, é o homem, o filho do homem. Acho que assim serve. Continua então o Cardeal Caro. Toda a gente conhece o assassino de Rossi, ministro de Pio IX, pelos seus antigos irmãos da Carbonária. Todos sabem que Orsini foi encarregado pelas lojas. Neste caso, Orsini, isto é um Rothschild, está bem? Se vocês pesquisarem, também conseguem ver. Orsini é Rothschild. Ou Rothschild é Orsini. Todos sabem que Orsini foi encarregado pelas lojas em 1858 para atentar contra a vida de Napoleão III. A tentativa de assassínio fracassou. No último século, o cavaleiro Lescourt, que quis renunciar à loja de Hermenonville, foi envenenado. Morre vítima desta infame horda de iluminados. A 22 de outubro de 1916 foi assassinado o conde Sturck, chanceler da Áustria. Fritz Adler, o assassino, era maçom, filho de meio maçom, membro de uma loja de altos dignitários maçónicos na Suíça. Na sua declaração defendeu o direito de fazer justiça por si próprio. Na França temos o caso Dreyfus. Quando do caso Dreyfus foram assassinados o capitão Datel, que depois contra ele, o deputado Cholin Servinier, que havia recebido de Datel pormenores de confissão de Dreyfus, também o prefeito Laurenceau, que denunciou as importâncias em dinheiro enviadas do estrangeiro aos amigos de Dreyfus, também o empregado do presídio, Rocher, que afirmava ter ouvido Dreyfus confessar parcialmente o seu delito. O capitão Valério, uma das testemunhas contra Dreyfus, e o presidente Faure, que se tinha declarado contra a revisão do processo, desapareceram também em breve. Todos os defensores de Dreyfus eram maçons, especialmente judeus. Temos também na Suécia o irmão Gustavo III, foi assassinado pelo irmão Arkerstron, emissário da Grande Loja, presidida por Condorcet, iluminista maçónico, obviamente, segundo o acordo dos maçons reunidos em 1786 em Frankfurt do Meno. Na Rússia temos também o assassinato de Paulo I, maçom, que conhecendo o perigo da Irmandade, a proibiu energicamente. Igual sorte e por igual motivo, teve o seu filho, Alexandre I, assassinado em Taganrog, em 1825. Estamos aqui a ler uma tradução de uma obra, Os Grandes Crimes da Maçonaria. Ou seja, temos aqui a prova de que o maçom mata o maçom quando é preciso matar o maçom. Okay? Eu gosto muito de dar o exemplo do caso português. Dom Pedro IV era maçom. Instituiu a monarquia maçónica constitucional em Portugal. Quando a monarquia maçónica constitucional deixou de servir para o judeu, obviamente que o judeu idealiza, lá está a República, a Carbonária tratou de limpar o rei Dom Carlos. Porque o judeu funciona assim. Ok? Basta verem a atuação dos judeus da União Soviética. Eles funcionam assim. Não há aqui substância, ok? É um facto. O judeu brinca com o bonequinho, a marioneta. Quando já não serve, deixa de servir, literalmente, e vai fora. Temos também relatos de assassinos de profanos, nomeadamente em França, que foi a morte de Luís XVI foi atribuída à maçonaria. Na Áustria, o crime de Sarajevo, aquele que começou, vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não começou por causa do assassinato de Franz Ferdinand. Não é isso. O assassinato de Franz Ferdinand foi elaborado por maçons para que o judeu pudesse destruir as monarquias e o catolicismo na Europa. Ponto. E claro, instalar o sistema de dívida, porque quem beneficia com o sistema de dívida é o judeu. É esta a Primeira Guerra Mundial. Não é preciso elaborar mais. É pura e simplesmente isto. Limpa-se o sebo a quem tem de limpar o sebo com um fim. Neste caso, a instalação do sistema de crédito e o fim das monarquias e, claro, do catolicismo. Curiosamente, aqui também o autor também inclui, obviamente, o assassinato do rei Dom Carlos e do seu filho Dom Luís, porque, como eu dizia há pouco, sem surpresa para ninguém, foi obra maçónica. E depois, muito, muito, muito importante, mais importante até do que o caso português, foi o assassinato de Garcia Moreno, não é? Presidente do Equador. Isto está profetizado na aparição de Nossa Senhora do Bom Evento da Purificação, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Bom Sucesso é espanhol,
podem pesquisar, é uma aparição importantíssima. Só não é a minha preferida porque, pronto, sou português e a mensagem de Fátima é tão atual e necessária que tenho uma simpatia orgânica por esta, mas em segundo lugar, claramente, Bom Sucesso e La Salette. É uma profecia magnífica, posso-vos dizer assim. Ou seja, fechando este parênteses, vocês veem como a maçonaria simplesmente exerce o seu trabalhinho quando tem de exercer, quando precisa de exercer à sua maneira. O Cardeal Caro, que é a grande base deste capítulo, como já puderam ver, o Cardeal Caro tem aqui uma frase que me agradou particularmente, que passo a citar. É inegável que a ação da maçonaria contra a Igreja Católica não é mais do que a continuação da guerra contra Cristo praticada pelo judaísmo há 1900 anos, condicionada, claro, pelo segredo, pelo engano, pela hipocrisia, às circunstâncias do mundo cristão em que tem de fazê-la. Não que o judaísmo rabínico é o declarado implacável inimigo do cristianismo. O ódio ao cristianismo e à pessoa de Cristo não é coisa de história remota nem pode ver-se como resultado de perseguição. Forma uma parte íntegra da tradição rabínica, originada antes que se efetuasse qualquer perseguição aos judeus pelos cristãos, narrativa usual, e tem continuado no nosso país muito depois da sua perseguição ter terminado. Isto é neste caso já não é do Cardeal Caro, é de um indivíduo chamado Webster, pelo nome assumo que seja alemão. Ou seja, vocês veem aqui, sem grande dificuldade, e sem pano para mangas, como costuma dizer, o que os judeus faziam. Posto isto, não acho que haja necessidade de elaborar mais. Obviamente que deixando o PDF na descrição do primeiro episódio, para aqueles que não o ouviram e que ainda não fizeram o download, recomendo vivamente que o façam. É uma obra extensa, sim, mas que vale a pena, porque reforça a ideia, para compreender o mundo atual é preciso compreender o judaísmo, é preciso compreender a maçonaria, é preciso compreender o que está por trás dos movimentos políticos do nosso tempo, e eles não são tão recentes e tão modernos como possam pensar. Caso tenham alguma questão, alguma dúvida, os nossos contactos também estão disponíveis, tem aí o nosso Twitter, podem enviar mensagem, está disponível. Tem também aqui a caixa de comentários, onde podem sempre ter uma discussão ordeira com qualquer companheiro que veja, que assista ao nosso podcast. Espero que esteja do vosso agrado, espero que tenham aprendido alguma coisa. É um gosto, pois para mim também muito disto é novo. O resto ganha-se através do debate, através do diálogo com pessoas interessadas e que realmente se focam. Sem vos tirar mais tempo, obrigado pelo tempo que dispensaram. Eu sou Rafael Silva, podcast AMDG, para a maior glória de Deus. Hoje e sempre fiquem na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santíssima Virgem seja a vossa esperança e a Ele vos guie. Viva a Santa Igreja Católica, viva Cristo Rei, Maria Santíssima, sua Mãe. Até à próxima.